vamos fazer o seguinte, vamos conversar então com o Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, agora ao vivo no nosso De Placa. Seja muito bem-vindo, Marcelo, obrigado por conversar com a gente. A gente queria estar falando de futebol, falando de um jogo legal, né, de uma competição importante, mas dessa vez por conta de um motivo ruim, né, essa confusão que aconteceu. Queria saber primeiramente em relação aos jogadores, se está todo mundo legal, está tudo certo, a volta depois de tudo que aconteceu também foi tudo certo. Seja muito bem-vindo aqui ao De Placa, Marcelo. Boa tarde, prazer falar com vocês aqui no De Placa. Momento difícil, não dormi, né? Fiquei até 5 da manhã com os jogadores no hospital e já estou em Fortaleza, pegamos um voo. É uma noite aterrorizante, né? Não esperava jamais passar por aquilo. A nossa delegação sofreu uma tentativa de homicídio, né? Ali foi um atentado, bomba. E 6 jogadores feridos. O Escobar, lateral esquerdo, com 13 pontos no rosto, com trauma crânioencefálico. O João Ricardo, goleiro, com 7 pontos aqui na testa e escoriações no corpo. O Tite, zagueiro, está com um pedaço de vidro dentro da panturrilha e não conseguiu ser retirado pelo médico. Anestesiou, não conseguiu retirar. Talvez só com imagem, com ultrassonografia para retirar. E o Dudu, o Brits e o Sacha com escoriações no corpo inteiro, resto de vidro. É uma coisa terrível, gente. Uma coisa que ninguém merece. A gente estava trabalhando, voltando de um bom jogo, um jogo normal, né, disputado, em alto nível. E tinha uma tocaia de torcedores, né, acho que da torcida organizada, e jogaram tudo isso no nosso ônibus. Tinha uns 200 assim na lateral, a gente passando, e fizeram isso de forma deliberada. Tem vídeos mostrando antes do jogo, ele já com as bombas. E tem uma denúncia agora, que saiu há pouco tempo de um jornalista de Pernambuco, que a polícia de Pernambuco sabia que eles estavam com bombas, né? Não permitiram que as bombas entrassem no estádio, mas deixaram com eles. Então, esse é o reflexo de toda uma sociedade, de tudo que acontece, que respinga no futebol. O futebol parece que não tem lei, as pessoas podem agredir, podem xingar, podem humilhar, em aeroporto, em CT, jogar pedra, e não acontece nada. E a impunidade é a mãe do próximo crime. Ah, mas hoje foi uma bomba, né? Poxa, é realmente uma bomba. Antes era só uma pedra. O problema é que quando a gente aceita só a pedra. Quando a gente começa a aceitar só a pedra, vem a bomba. Depois da bomba vem um tiro. E aí vai chegar em algo pior. Então, deixa essa reflexão aí para todos que acompanham. Marcelo, antes de passar aqui a palavra para a Giovana, para o Mauro Betti, também para o Vitor Sérgio, a gente até falava no início do nosso programa, né? Porque as coisas vão caminhando e de repente pode vir a acontecer algo bem sério, né? E aí eu falo de morte. Os jogadores relataram alguma coisa com medo de morrer? Vocês ficaram nessa situação? Claro, na hora que aconteceu, ninguém sabia, né? O barulho, os vidros quebrados, gente gritando, gente chorando. O Sacha correu para perto de mim. E, presidente, o que é que está acontecendo? Olha aqui, eu estou sangrando muito. Ele perguntou 10 vezes, com medo de ser algo maior, né? O Dudu deitou o Escobar lá atrás. Então, foi aterrorizante, até a gente entender a situação, a gravidade, e encaminhar os atletas para o hospital. A gente não sabia o nível de gravidade, o que podia acontecer. Então, houve um medo real de um óbito ali. E se não óbito, um jogador ter um problema com a vista, né? Sei lá, um afundamento facial. O Escobar está com trauma crânioencefálico, foi diagnosticado. Então, gente, foi por sorte, foi por Deus que protegeu, né? Uma das pedras que passou, os jogadores que estavam ao lado do vidro estavam deitados ali, né? Cansados, tinham reclinado a coluna. Se eles estivessem com o celular na mão, já tinha pego direto na cabeça deles ali, e talvez fosse pior, né? Então, gente, não tem mais limite, já ultrapassou todos os limites, e alguma coisa muito séria precisa ser feita para frear isso, porque vem das pequenas coisas. Ou joga por amor, ou joga por terror, né? Dedo na cara no CT, dedo na cara no aeroporto. Ah, mas eu amo meu time. O amor não justifica tudo. O amor não
né? Que era uma torcida contra a outra. Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá mais para passar pano para isso, achar que é normal, nota de repúdio e a vida segue. Giovana? Marcelo, primeiro eu lamento muito pelo que vocês passaram. Acho que isso não tem nada a ver com futebol, tem a ver com a maldade mesmo do ser humano, que tudo é desculpa para essa maldade entrar em ação. E eu quero te perguntar se vocês de fato não foram alertados em momento algum pela polícia do que poderia acontecer, do que eles poderiam estar planejando, porque como você mesmo disse, a polícia já tinha conhecimento que eles portavam bombas. Não fomos alertados em nada, zero. Nenhum alerta. Tínhamos escolta, tinha uma viatura da polícia, tinha 6 motos da polícia, mas zero alerta, a gente estava ali tranquilo, voltando pro hotel. Cada um no seu espaço, na sua cadeira, conversando, alguns no celular, alguns dormindo, e nenhum alerta de que pudesse acontecer isso com o ônibus da nossa delegação. Então foi o susto, a surpresa, a péssima surpresa, e concordo com o que você falou, Giovana. Não tem nada a ver com futebol é alegria, é entretenimento, é amizade, é respeito, é disputa saudável. Nós queremos que os nossos filhos joguem futebol, que amem futebol, e a gente não pode achar que futebol é violência. Mas existe esse componente que a gente tem que enfrentar e extinguir, né? Tudo isso que tem acontecido, e acredito que as autoridades têm que agir quanto a isso. BS, Mauro Betti. Presidente, primeiro, sempre um prazer falar contigo, embora não exatamente sobre esse assunto, mas a gente não pode baixar a guarda, não. Em tantas conversas que têm acontecido nos últimos tempos em relação à Liga, à criação, vocês, presidentes, no caso agora o CEO da SAF do Fortaleza, conversam sobre isso, pensam em alguma coisa a respeito e dentro disso até como consequência desse ato de barbaridade, né? O Fortaleza pensa em fazer alguma atitude em relação aos jogadores que saíram, em relação à própria Copa do Nordeste, enfim, o que o Fortaleza pensa fazer e o que você, como uma liderança hoje muito importante no futebol brasileiro, tem conversado com outros pares de diretoria, presidente? Bem, hoje praticamente todos os clubes do Brasil, assim, de Série A e muitos da Série B, da região Nordeste também, mandaram mensagem solidarizando, dizendo que é um absurdo, que isso tem que parar, que a gente tem que fazer alguma coisa. Então é um sentimento geral, alguns dizendo, comigo já aconteceu isso, ano passado ameaçaram minha família, né, ano passado eu não podia sair de casa, no CT, então todo mundo tem uma história. Então isso mostra que não é localizado, não é só em Recife, não é só na torcida do esporte, já foi aqui em Fortaleza, já foi com a nossa torcida e é no Brasil inteiro, certo? Então o problema é geral e isso afeta todos nós. Nós temos um conselho técnico da CBF se avizinhando aí, eu acho que esse tema tem que ser abordado sim, né? Com coragem, com solidariedade coletiva, não esperar o próximo problema ou não esperar a morte, né? Porque pode acontecer sim, ontem foi por um detalhe, mas eu volto a dizer, a gente tem que atuar nas pequenas falas. Ou joga por amor, ou joga por terror. Gente, não existe isso. Se ameaça. Né? No aeroporto é tolerado, do CT é tolerado. Não é. Tem que prender. Hoje a gente vive numa sociedade que tem tolhido muito alguns comportamentos racistas, homofóbicos, e tem que tolir mesmo, com uma mínima tolerância. Por que o profissional do futebol pode estar submetido à humilhação, a xingamento, à ameaça na frente de todo mundo? Por quê? Qual é a diferença? Então, eu acho que a gente tem que ser mais firme quanto a isso. Futebol não dá salvo-conduto para as pessoas fazerem o que quiserem. E o que o Fortaleza inicialmente pretende fazer, primeiro fizemos um BO, né? Passamos um membro da nossa diretoria estava lá e foi para a delegacia fazer um BO, e eu acho que o Fortaleza não tem que jogar mais nenhuma competição enquanto esses jogadores que foram lesionados ontem por esse atentado estejam curados e aptos a jogar, e enquanto os agressores não sejam presos. É o que eu acho. Eu acho que tem que ser exemplar isso. E eu acho que os clubes deveriam apoiar essa iniciativa. Porque hoje foi com a gente, ontem foi com o Bahia, com o Inter, tiro no ônibus do São Paulo, como já teve, e amanhã vai ser com quem? Então, acho que a gente tem que ter uma medida dura, enérgica, para acabar com essa situação. Perfeito. Quando você, Marcelo, cita um endurecimento de punições a casos de racismo, a casos de homofobia, e que estão corretos, nós
compartilhamos disso. Corretíssimo. Você pensa em agir também nesse sentido? De haver punição para ameaça, para agressão, esse tipo de coisa? Haver uma punição esportiva para casos como esse? Olha, eu acho que a punição ela tem que ser primeiro no CPF. Claro. Perfeito. Né? No cara que vai lá no aeroporto, no cara que vai no CT, no cara que joga bomba. Né? Eu acredito que o esporte ontem não tem nenhuma conivência com o que aconteceu. Com certeza. Eu não queria que tivesse acontecido isso. Mas aquelas pessoas que estavam lá, que se organizaram deliberadamente, elas têm que ser punidas exemplarmente. Não entrar mais em estádio, ser preso, ter o devido processo Ficar que preso. couber aí, ficar preso, É. né? Porque às vezes a polícia prende, a justiça solta. Exatamente. Aí a gente vai para um problema maior do nosso país. Exatamente. Mas eu até suponho que a torcida que jogou lá achou que o ônibus era da nossa torcida organizada. Até suponho isso. Que não diminui nada o delito. Né? Que é um Não absurdo diminui nada. tão grande. É o mesmo absurdo. É. Só que como foi com a delegação, a repercussão é muito maior. É claro que a repercussão é maior pelos jogadores, por tudo. Né? Mas o delito é o mesmo. O crime é o mesmo. É uma Então, a gente tentativa tem de que- assassinato igual. Tentativa de assassinato ou atentado. Era bomba. É. Atentado. Soltar bomba é atentado. Então que a gente trate com esse devida gravidade. Perfeito. Ô Marcelo, pra gente encerrar aqui, só em relação àquilo que você falou sobre o pensamento, pelo menos nesse começo, né, do Fortaleza voltar a jogar só quando esses jogadores estiverem 100%, estiverem saudáveis e tudo mais. Como que vocês imaginam caminhar essa situação? Se vocês vão enviar, de repente, alguma nota, algum ofício para as federações? Ou é algo que está no início ainda de um processo para de fato entender se vai seguir dessa maneira ou não? Esse é o nosso sentimento de agora. O que aconteceu ontem aconteceu por volta de 1h da manhã. A gente passou a noite no hospital, fomos para o hotel, dormimos 1h30, fomos para o aeroporto, voamos e estamos em Fortaleza. Hoje é folga para os jogadores, vou mandar a equipe médica na casa de cada jogador e amanhã na representação a gente vai ver se tem condição psicológica, clínica, de voltar a jogar futebol em curto prazo. Mas hoje o nosso pensamento é que o Fortaleza não jogue enquanto seus jogadores não tiverem, esses 6 jogadores, né, estiverem em condições plenas de desempenhar atividade esportiva de alto rendimento e também a punição a quem fez isso. Eu acho que tem que ser um protesto para que não passe impune, para que não caia no esquecimento, para que não vire só mais uma nota de repúdio. Parabéns, presidente, que se tira o time de campo mesmo. Isso tem que ser radical com os radicais, é isso mesmo. Só uma última pergunta, por favor, presidente, que a Giovana tem aqui. Marcelo, qual o impacto psicológico que você acha que isso pode gerar nos jogadores? Porque é algo que realmente vai marcar, de alguma forma, infelizmente, negativa a vida deles, né? É um trauma. É um trauma. Toda vez que a gente estiver dentro de um ônibus se deslocando, a gente vai ficar com medo. Em qualquer lugar, né? Porque você não sabe o que vem, de onde vem. É um trauma. E aí o impacto psicológico, ele vai ser muito individual, né? A gente não sabe. Eu certamente senti um trauma, o Escobar sentiu um trauma diferente, porque está com 13 pontos no rosto, o João Ricardo está com 7 pontos aqui, o Vojvoda também, o médico, cada um fomos traumatizados ontem pelo que aconteceu e que a gente tenha a força, a sabedoria, a serenidade, o apoio familiar, espiritual para sair dessa mais forte. Mas é gerado um trauma e eu acho que toda vez que a gente estiver dentro do ônibus se deslocando, a gente vai estar com medo de acontecer alguma coisa. Marcelo, obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. Importante a tua opinião, a tua presença aqui para a gente tentar falar um pouquinho desse momento tão complicado que também acaba refletindo em todo o futebol brasileiro. E conta com as mídias da TNT Esportes ia dizer isso, né? Nessa luta, que é uma luta nossa também. Com certeza. Porque, né, isso é inaceitável. Portas abertíssimas. Isso é uma barbárie, né? Portas abertas para você Contamos sempre que com quiser vocês. aqui no De Placa, na TNT Esportes, na nossa programação. E que da próxima vez a gente possa estar conversando de vitórias, de títulos, enfim, de coisas boas dentro do futebol. Obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado pelo espaço, pela acolhida e vamos seguir junto nessa luta pelo bem do futebol, porque futebol é coisa boa. Sempre vou dizer isso, futebol é coisa boa e a gente tem que valorizar isso, trabalhar para isso, tirar o que é ruim com rigor e com força.